tema da live de hoje, que é: tenho medo de não dar conta de pegar encomendas. Tenho medo de não dar conta de pegar encomendas. Você que está começando, talvez esteja começando com os lanchinhos de forno, esteja acontecendo isso, né? Está com medo. E quem está começando, quanto mais encomenda a gente pegar, melhor, porque a gente quer ter um aumento da nossa renda, né? Com a venda dos lanchinhos de forno. Então, você tem que aprender, primeiro, você tem que aprender a ter uma rotina, controlar o seu tempo. Senão você vai ficar produzindo, e não vai saber a sua capacidade de produção. Por isso é muito importante você saber a sua capacidade de produção para você conseguir administrar as suas encomendas e não correr o risco de pegar encomendas demais e ficar devendo, né, para o seu cliente encomendas, que isso não é legal. Você não dar conta das encomendas que você pegou para aquela semana. Então, por isso é muito importante você saber a sua capacidade de produção. Ter o medo, ter insegurança é normal para quem está começando, para pegar muitas encomendas. Isso é normal acontecer, aconteceu comigo e está acontecendo com você que já está iniciando o processo de venda de lanchinhos de forno. E hoje eu vou mostrar para vocês como você pode se preparar para mudar essa situação, para você aprender a administrar essas situações, de você saber qual a sua capacidade de produção, para daí, então, você produzir de acordo com a sua capacidade. Aí você pode estar se perguntando: o que é a capacidade de produção, Maicon? O que é isso? E a capacidade de produção nada mais é do que você saber a quantidade de lanchinhos que você consegue produzir em determinado tempo. Sim, você conseguir saber quantos lanchinhos, qual é a sua capacidade de produção naquele tempo que você determinou para produzir os lanchinhos. Com isso, você consegue se planejar e produzir mais e se esforçar menos. Isso é maravilhoso, produzir mais e se esforçar menos, né? Para quem trabalha com produção, e para quem vai trabalhar com produção, isso é maravilhoso. E vamos lá. E por que, Maicon, isso é importante? Você saber a sua capacidade de produção. Por que isso é importante? Primeiro, para você conseguir cumprir o seu compromisso com o seu cliente. É importante para você conseguir cumprir o seu compromisso com o cliente. Entregar no prazo estipulado para o seu cliente. Isso é muito importante. Por quê? Porque demonstra consideração com o seu cliente. É importante porque mostra eficiência no serviço que você está prestando. E autoridade como profissional, como lancheiro que você está se tornando, né? Além de fortalecer a sua relação com o seu cliente. Relação de confiança e de respeito. Quando nós temos uma relação de confiança com o nosso cliente, isso gera fidelidade. Você consegue fidelizar o seu cliente quando você cumpre com o que você determinou, o que você falou para o seu cliente. Então, você conseguir entregar no prazo, no horário certo, no dia marcado, isso vai gerar fidelidade do seu cliente com o seu produto. Consegue perceber a importância de você saber a capacidade da sua produção? Dá para perceber como é importante você saber a sua capacidade. E, galera, existem duas formas de você trabalhar com os lanchinhos de forno. E essas formas são: uma é fazendo e estocando, caso você já tenha um freezer para poder estocar os lanchinhos. Você faz uma quantidade boa de lanchinho, né, e estoca. Pode, assim, trabalhar com pronta entrega. Daí você pode colocar um limite de acordo com o seu estoque, o limite da produção de acordo com o estoque, de acordo com a capacidade de armazenamento que você tem no seu freezer. E a outra forma é
programando a encomenda agendada. Você programa as encomendas agendadas. Você determina, vamos botar, uns 2 dias de antecedência para o seu cliente fazer a encomenda com você. Sim, se você produzir, conseguir estocar, é ótimo. Você vai conseguir descobrir a sua capacidade de produção muito mais rápido. Mas se você não tem onde estocar, é simples. Você vai limitar a sua capacidade de produção naquele dia e naquela hora. Então, você consegue descobrir a sua capacidade de produção naquele dia e horário, de acordo com as encomendas que você vai pegar. Por encomenda, né? A pronta entrega, você pode ter um freezer e estocar os lanchinhos no freezer. Se você não tem como estocar, você tem que descobrir a sua capacidade de produção naquele dia e naquele horário que você determinou para a sua produção. E com o tempo, que o dinheiro que você for ganhando, você pode comprar um freezer e assim conseguir estocar os lanchinhos de forno. Foi o que eu fiz, esse foi o meu caso, como alguns de vocês aqui já sabem. Quando eu comecei com os lanchinhos de forno em casa, eu trabalhava fora e, para mim, eu fui vendo que o melhor investimento seria comprar um freezer. Daí eu comprei um freezer usado e todo dia eu produzia um pouquinho, final de semana eu produzia uma quantidade maior e conseguia estocar os lanchinhos de forno e assim trabalhar com pronta entrega ou pegar mais encomendas para o final de semana. E mesmo que você anuncie todos os dias e você não tem os lanchinhos para oferecer no momento, não é feio, não é chato você falar para o seu cliente que não tem. Você vai fazer a sua publicação diária e se o cliente pedir, né, quiser comprar, você vai falar para ele que você não tem, que você trabalha com entrega de no mínimo uns 2 dias para você se programar para produzir. E com isso você vai educar o seu cliente a entender que o seu produto é muito mais requisitado, sabe? Se você falar para o seu cliente que você não tem aquele produto naquele momento, ele vai entender que o seu produto é muito requisitado, muitas pessoas querem comprar o seu produto e por isso você não tem naquele momento. E aí daí você vai educá-lo a entender que se ele quiser, ele vai ter que ser mais rápido, ele vai ter que ser mais esperto e encomendar com antecedência. Feio, chato, é você não ter como entregar a encomenda. O cliente fez a encomenda para você e você não conseguiu cumprir com o compromisso, né? Não conseguiu entregar. Isso sim é feio, isso sim é chato, isso é desagradável, isso não é legal. Agora, você falar para o seu cliente que você não tem naquele momento não é feio, não é chato, pode ficar tranquilo, tá bom? É você que determina como você quer trabalhar. Só você. E, gente, você que vai escolher a melhor forma que você vai trabalhar. Olha só como os lanchinhos te dá essa flexibilidade de escolha. Olha o benefício que o lanchinho te dá. Você pode trabalhar, se você tem como estocar a pronta entrega, você pode programar a encomenda do seu cliente. Então, dá para perceber que tem uma flexibilidade muito boa para você trabalhar com os lanchinhos. Só lembrando que o que determina o quanto você quer ganhar é o quanto que você vai trabalhar, o quanto que você quer trabalhar, está se dispondo a trabalhar, né? Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Quanto menos, menos você ganha. E principalmente o quanto você consegue produzir. Por isso, o importante você saber a sua capacidade de produção para você saber o quanto você vai ganhar. Quando você consegue descobrir a sua capacidade de produção e você consegue se programar naquela sua capacidade, você consegue saber quanto você vai ganhar naquela semana de renda extra ou no mês na sua renda fixa, né? Se você decidir trabalhar com os lanchinhos de forno como renda fixa. Deixa eu ler uma pergunta aqui. A Priscila Bispo perguntou: quando você começou com os lanchinhos, você produzia por semana? Você esticava no rolo ou sem maceira? Quando eu comecei, eu abria a massa, esticava a massa no rolo
E eu trabalhava todo dia que eu chegava do trabalho, chegava umas 6 horas, aí eu produzia umas 3 horinhas e conseguia estocar assim que eu consegui comprar o freezer. E aí não tinha maceiro, batia a massa na mão mesmo, sovava a massa na mão e abria no rolo. Depois eu comprei o freezer, eu comprei o cilindro, aí depois eu comprei a maceira e assim sucessivamente. E aí sim eu consegui aumentar ainda mais as minhas vendas. Mas eu comecei, fiquei bastante tempo trabalhando em casa com o rolo mesmo de abrir massa, tá bom? Dá um recadinho importante para vocês que estão aqui me ouvindo, galera. Não sei se todos conseguiram ver hoje nas redes sociais o tema da nossa live de hoje, né? Que eu iria postar, que eu ia falar sobre esse tema. Muita gente não consegue receber as minhas postagens porque o Facebook, as redes sociais não entrega para todos que estão na minha página, nas minhas redes, tá bom, gente? Então, o que eu quero falar aqui com vocês? Eu queria convidar vocês para participarem do meu grupo no Telegram. Lá vocês vão ter acesso a todas as informações de todas as lives, de todos os temas, de todo o conteúdo que for liberado nas redes sociais também vão ser liberados no grupo no Telegram. É uma plataforma muito simples de ser usada. Você pode baixar aqui embaixo, tá? Ó, o link para você baixar e fazer parte do meu grupo no Telegram. E lá você vai ter acesso a todos os conteúdos em primeira mão dos lanchinhos, tá bom? Da minha página, do meu trabalho, para você que está interessado, que quer aprender mais, quer aprender cada dia mais, eu te convido a participar do meu grupo lá no Telegram, tá bom, gente? Então aqui está o link, ó. É só acessar para você fazer parte e se cadastrar lá, tá bom? Por isso que é muito importante você postar várias vezes ao dia, como eu disse aqui, né? Que a gente sabe que não chega para todo mundo, por isso é importante você anunciar, né, o seu produto, o seu lanchinho todos os dias e até mais de uma vez ao dia, no dia, para que o seu anúncio consiga alcançar mais pessoas nas suas redes. Tem um exemplo, quando você passa numa rua, que tem assim, uma rua tem duas padarias, e uma está sempre cheia e a outra vazia. Se a gente for inteligente, usar a inteligência, a gente vai comprar na que está cheia, porque provavelmente lá tem produtos mais gostosos, né? Então, por isso, ela está cheia. Eu mesmo aqui na minha rua, quando eu era mais novo, hoje em dia não tem mais uma padaria aqui na minha esquina, mas tinha uma padaria que o pão não era tão bom, o pão era ruim, não era tão bom não, o pão era ruim mesmo. E eu sempre ia comprar pão numa padaria mais distante, porque lá o pão era melhor. Assim também acontece se você se torna mais visto nas redes sociais. Quanto mais visto nas redes sociais, mais requisitado. E quanto mais requisitado, mais você vende mais rápido. E quando o seu cliente quiser comprar o seu produto, ele vai saber que precisa se comunicar com antecedência. Outra coisa, outro problema de você não saber a sua capacidade de produção é que você pode estar deixando de faturar mais dinheiro por ter medo de produzir, por estar com medo de não conseguir entregar. Medo. A gente tem que perder esse medo. Você que está começando, eliminar esse medo. E como se elimina o medo? Indo e fazendo com o medo. É exatamente assim que a gente consegue vencê-lo. A gente não consegue tirar ele, deixar de lado e ir. A gente vai junto com ele. E quando a gente vai, a gente vê o resultado, a gente entende que o medo é só uma palavra, é só algo que estava na sua cabeça e que você conseguiu ultrapassar e conseguiu, sim, conquistar aquilo que você tanto queria conquistar, tanto sonhou em conquistar. Lembrando que o seu faturamento, né, está ligado diretamente com a sua capacidade de produção. Hoje, aí você pode estar se perguntando, mas qual é a sua produção? Qual é a sua produção? Quanto que você consegue produzir e tal? Eu hoje, gente, determinei um tempo, eu trabalho em média 5 a 6 horas por dia, e eu consigo, nesse tempo, produzir de 1.000, 1.100, 1.200 lanchinhos
nessas 5 horas de trabalho. Com o auxílio, eu trabalho sozinho e eu tenho um auxílio para me facilitar, né? Que eu fui comprando o cilindro, a maceira, o forno industrial. Então, com isso, eu consigo aumentar a minha capacidade de produção na semana, né? No dia e na semana e no mês, consequentemente. E por isso, hoje, eu trouxe 5 dicas aqui para você conseguir definir a sua capacidade de produção. Gente, quem quiser pegar papel e caneta, anota, porque a live de hoje está praticamente uma aula com essas 5 dicas. Vai ajudar você muito na sua produção, em você descobrir a sua capacidade de produção e, consequentemente, aumentar a sua capacidade de produção com algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês, tá bom? Então, se quiser pegar papel e caneta e anotar, peguem e anotem, porque essa live não vai ficar gravada, tá bom? Para você conseguir definir a sua capacidade de produção, você vai ver que com o tempo, as coisas, depois que você conseguir definir a sua capacidade de produção, você vai perceber que com o tempo as coisas vão acontecer no automático, vão fluir, porque você já vai saber qual é a sua capacidade. Primeira dica que eu dou para vocês descobrirem a capacidade de produção é quais os lanchinhos produzir no dia, quais os recheios que você vai produzir, lanchinhos, os sabores, né, dos lanchinhos que você vai produzir naquele dia. É importante você se programar com os recheios e não fazer todos os sabores de recheios no mesmo dia. Isso acaba atrapalhando a sua logística na produção. Como? Vou explicar para vocês. Vou usar aqui o exemplo, os hamburguinhos. Os hamburguinhos, eles são mais demorados para você... Os hamburguinhos e os joelhinhos de queijo com presunto são 2 lanchinhos que são mais demorados para se fazer. Por quê? O hambúrguer você tem que botar... Vocês já viram aqui em algumas lives, tem que colocar a carne, o cheddar, e colocando a carne, depois o cheddar, depois você vem em cima e vem cortando um por um, né? E o queijo com presunto, você tem 2 processos, que você tem que colocar a tira de queijo, depois você tem que vir colocando a tira de presunto em cima. Diferente dos outros, que o de frango, você só vem numa tirada com o recheio no saco, colocando o de calabresa também, e o doguinho, você coloca a salsicha assim, é mais fácil, mais ágil de colocar. Então, para mim, na minha experiência, o joelhinho de queijo com presunto e o hamburguinho são 2 salgados mais com um nível um pouquinho mais de dificuldade para se fazer. Não dificuldade, mas que leva mais tempo para se fazer. Então, o que eu aconselho? Separa eles, não produza os 2 no mesmo dia, porque senão você vai ficar focado na produção desses 2 e perdendo tempo. O que eu aconselho é você intercalar. Se um dia você fizer hambúrguer, for produzir 2 sabores, produza um hambúrguer e um joelhinho de frango. Aí no outro dia você produz joelhinho de queijo com presunto com calabresa. Isso otimiza o seu tempo, isso economiza o seu tempo e você consegue produzir mais rápido. Uma dica importante para você saber qual a sua capacidade de produção é você anotar toda a sua produção, a quantidade de produção e o salgado que você fez naquele dia, naquele horário. Quantos você conseguiu fazer naqueles horários que você determinou para a sua produção. Então, separa, não faça no mesmo dia. O joelhinho de frango, você vai ter que preparar o recheio, mas na hora de produzir eles são bem mais rápidos de serem feitos. Entenderam como isso pode te ajudar a descobrir sua capacidade de produção? Isso é muito importante. Segunda dica que eu dou para vocês é definir quantos dias e quantas horas você vai ter disponível para sua produção. Você que está começando, você que é meu aluno que está aí assistindo a live junto, isso é muito importante, você definir quais os dias e quais as horas você tem disponível, quais os dias e quais as horas você tem disponível
para produzir os lanchinhos. Como eu disse, a sua renda, né, o seu faturamento está ligado diretamente com a sua capacidade de produção, quanto você consegue produzir na semana. Mas primeiro você tem que saber quanto você consegue produzir naquele dia. A gente sabe, né, que tem muita dona de casa, tem muito homem que trabalha fora, marido que trabalha fora, tem muita dona de casa, tem muita mulher também que trabalha fora e trabalha dentro de casa. Então tem que saber conciliar entre os afazeres domésticos, entre ter que fazer comida, levar filho para a escola e essas coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Eu mesmo, eu moro sozinho, mas eu tenho minha rotina, né? Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer minha comida, eu tenho que botar roupa para lavar, eu tenho que estender roupa. Então, eu me programo para poder administrar o meu tempo, para eu ter aquele tempo para produzir. Se eu estipulei que eu vou trabalhar 5 horas por dia, eu faço uma escolha. Eu opto em acordar cedo e trabalhar na parte da manhã, ou eu opto em fazer as coisas na parte da manhã na minha casa e trabalhar a parte da tarde. Ou até a parte da noite, que eu já também trabalhei à noite. E às vezes é até melhor, quando está muito quente. Então, é você saber quais os dias e quais as horas que você está disposto a investir nesse seu novo negócio, nessa sua nova fonte de renda. Se você estipular aquele horário, trabalha naquele horário e dê o melhor naquele horário. Se for 3 horas, dê o seu melhor naquele horário. Claro, isso tudo com treino, você vai pegando experiência primeiro e depois você vai arrebentar. Terceira dica que eu dou para você é qual a capacidade do seu forno. Essa é uma dica importante para você saber a sua capacidade de produção. Você vai ver quais as formas, quantas formas você vai e com quantas formas você vai trabalhar. Se você tem um forno de 4 bocas, procurar formas que ocupe todo o espaço da grade do seu forno. Formas que ocupe toda a grade, sabe? Não fique um palmo de espaço no forno que não dê para colocar outra forma. Se der para colocar 2 formas assim, pequenas, uma lá no fundo e uma na frente, ótimo. Se você não tiver, compre uma forma grande, meça o seu forno, o espaço do seu forno e compre uma forma que caiba dentro dele. Você tem um forno menor, isso diminui um pouco a sua capacidade de produção, vai diminuir a sua produção, mas não vai impedir de você produzir, tá bom? Só que vai diminuir a sua capacidade de produção. Talvez você vai ter que investir mais horas para você conseguir produzir mais. Se o seu forno for de 6 bocas, também procure uma forma que preencha todo o espaço. Eu tenho a forma que eu uso no meu forno industrial lá embaixo, ela cabe exatamente no meu forno aqui de cima, do meu fogão, que é de 6 bocas. Ela é uma forma bem grande, assim, aonde eu consigo encaixar perfeitamente e ocupar todo o espaço do meu forno. Com isso, a minha capacidade de produção ela fica maior. Eu consigo dobrar a minha capacidade de produção se eu tivesse num forno de 4 bocas. Eu consigo assar mais lanchinhos, mais salgados por vez em cada fornada. Aí você pode estar me perguntando assim, Maico, meu forno tem 2 grades, posso colocar 2 assadeiras juntas no forno para assar, para ir mais rápido? E a resposta é não. Você não pode colocar 2 formas, uma em cima e uma embaixo, tá bom, galera? Por quê? Eu vou explicar para você. Você só pode colocar uma assadeira no forno na parte superior do forno, porque se você colocar na grade de baixo, os seus lanchinhos vão ficar todos queimadinhos, com aquela crosta queimadinha, porque a parte de baixo do seu salgado vai estar em contato mais próximo do fogo do forno, né? O fogo do forno. Então, por isso, não pode colocar 2 assadeiras, uma em cima da outra, no forno, tá bom, galera? Por isso que eu digo que para assar os lanchinhos com apenas uma assadeira no forno e na parte superior, pega a gradezinha do seu forno, tá no meio, tá embaixo, pega ela, bota ela na parte mais alta do forno
e coloque seus lanchinhos lá para ter um acabamento muito melhor, muito mais bonito dos seus lanchinhos de forno, tá bom? Ó, vou usar um exemplo. Como eu disse, né, a minha capacidade para eu assar no meu forno de 6 bocas, eu consigo assar 120 lanchinhos por fornada. O meu lá de baixo industrial, eu consigo assar o dobro, 240. Eu boto duas. Aqui no forno de cima, eu boto a forma assim, na horizontal, e lá no meu forno industrial, eu boto ele na vertical. Duas formas assim, porque cabe. Então, eu consigo dobrar a minha capacidade de produção lá no meu forno industrial. E se for um forno de 4 bocas, a capacidade de assar vai dar, em média, 60 lanchinhos por fornada. E assim você vai descobrir a sua capacidade de produção, da produção do seu forno. Tá bom? Ó, vou responder uma pergunta que está ligado aqui ao que eu estou falando, da Márcia Marques. Meu forno é de lastro. Qual a temperatura ideal alcançada? Então, o meu também é de lastro, só que eu tirei as pedras. Forno de lastro é aquele forno que tem pedra embaixo, sabe? Eu tirei porque eu achava, como eu trabalho sozinho, eu achava que demorava muito até chegar à temperatura a temperatura ideal para assar os lanchinhos. Então eu tirei a pedra e eu consegui assar mais rápido. Só que tem que ficar mais atento, você tem que virar o tabuleiro, porque o fogo fica meio desregulado, né? Com a pedra ele fica mais uniforme. Mas eu preferi tirar e consigo assar mais rápido sem a pedra. A temperatura que eu asso os lanchinhos de forno é de 200 graus, de 15, no forno lá embaixo, uns 10 minutos mais ou menos, eu consigo assar uma fornada, uma forma de lanchinhos. Aqui em cima, eu levo de 15 a 20 minutos, dependendo, para assar uma fornada. Darlan de Souza, eu tenho um forno turbo 5 estrelas. Alguma dica para assamento? Olha, esse forno é muito bom. Eu já trabalhei com ele em uma fábrica. Tomar cuidado, porque ele é muito mais potente, né? É o que eu falo, o forno é muito relativo, é muito particular. Cada forno pode ser de um jeito. Então, o que eu te aconselho é, quando você for assar os lanchinhos, é você prestar atenção. Se eu asso no meu forno a 10 minutos, o seu forno vai assar muito mais rápido. Então, eu aconselho você botar 5 minutos e dar uma olhada. Aí, se precisar mais alguns minutinhos, você bota mais alguns minutinhos, entendeu? Mais uns 2 minutos, que eu acredito que já vai ter um resultado excelente. Eu queria muito ter um forno desse de turbo, porque ele é perfeito. Ele assa uniformemente, eu adoro. Já trabalhei com ele. Vamos lá, gente, vamos lá. Falei, né, na capacidade mais ou menos de um forno de 4 bocas. Para você que está começando em casa, você vai assar em média 60 lanchinhos, 70 lanchinhos a cada fornada. Quarta dica é: quanto tempo levo para assar os meus lanchinhos? Basicamente o que eu acabei de falar agora com vocês. Em média de 15 a 20 minutos no forno do fogão de casa. No forno de casa, né? Peraí, gente, só um minuto. Meu tripé está caindo. Em média de 15 a 20 minutos no forno de casa. No forno do fogão. E tem coisas que você tem que avaliar também. Isso, 200 graus, eu asso os lanchinhos. Tem uma coisa que você tem que avaliar, é se o seu forno está descalibrado. O que é um forno descalibrado, Maicon? O que é um forno descalibrado? Vamos lá. É quando um lado da chama do seu forno está... uma chama está mais alta, outra está mais baixa, isso está descalibrado. E para você conseguir consertar isso, você vai ter que chamar um técnico para ele calibrar o seu forno, ajeitar, né, aonde está saindo a chama do seu fogo, para que os salgados assem de forma uniforme. Porque se você tiver que abrir o forno e ficar virando o tabuleiro toda hora, com isso você vai perder mais tempo na preparação dos seus lanchinhos, né?
Então, isso é um forno descalibrado. O seu forno pode estar mais fraco, com isso leva mais tempo para produzir. Talvez a marcação que está ali no seu forno não seja a temperatura que realmente está ali marcada, entendeu? A gente sabe que no forno, no fogão, a gente bota lá 200 graus, mas está demorando muito para assar. Então, provavelmente, o seu forno não está chegando naquela temperatura que está marcada ali. E com isso, você vai ter que aumentar e não deixar 220, não 210, mas não deixar 200 graus, mas deixar a 220, aumentar a temperatura e fazer um teste, ficar observando, tá bom? Para que não queime os seus lanchinhos também, né? Ninguém quer perder dinheiro. Deixa eu ler aqui. Márcia Marques. Também tem um forno turbo 4 esteira. Qual será o melhor para assar? Turbo ou lastro? Olha, eu particularmente gosto muito do turbo, porque eu acho que assa de forma mais uniforme, mas o de lastro é muito bom também. Eu também gosto de lastro. E o de lastro é muito mais barato do que o forno turbo, né? A gente sabe que o forno turbo ele é mais caro, bem mais caro. O forno de lastro, você consegue. Bom, pelo menos aqui eu consigo encontrar na faixa de R$ 800, 600 e pouco, às vezes até 600 e pouco, um forno usado. E se for novo, na base de R$ 1.200 aqui no Rio de Janeiro eu consigo encontrar. Tá bom? Mas os dois são muito bons para assar os lanchinhos. Vamos lá. E a quinta dica que eu vou dar para vocês conseguirem definir a sua capacidade de produção, é adiantar os processos. Tudo que você puder adiantar, adiante. Adiantar recheio do frango, deixar a salsicha já fatiada, já cortada, presunto e queijo já fatiado, a calabresa já triturada, misturada com requeijão. Você adianta todos esses processos dos recheios, hamburguinhos já separados na sacolinha. Eu já falei para vocês que eu compro a carne do hambúrguer, né, aquela massa do hambúrguer, junto tudo, boto nos saquinhos e depois eu boto no saco e vou colocando para fazer os hamburguinhos. Então, você adiantar todos esses processos é essencial para você ter uma capacidade de produção melhor, maior, tá bom? Então, separa um dia para fazer todo esse processo da sua produção da semana. Isso vai te economizar muito tempo. Pega um domingo à tarde, no sábado você vai comprar material, no domingo à tarde você já prepara tudo, deixa tudo arrumadinho e já começa na segunda-feira com toda a sua produção, começa a sua produção já com todo o seu recheio já guardado e estocado. Então, é isso, gente. Perceberam, então, né, que não é só fazer uma receita e sair vendendo na vizinha, para alguém da família. Se a gente planejar, a gente consegue produzir muito mais e com menos esforço. Deu para perceber através da nossa live de hoje? E por isso é preciso pensar em se planejar, é preciso entender que existem técnicas, é preciso ter um método para você conseguir ter menos esforço. Planejamento ajuda a deixar as coisas mais fáceis. Quando você tem tudo planejado, você consegue fazer muito mais rápido, muito mais fácil. Então, planeje sua produção para que você consiga saber a sua capacidade de produção e cumprir com o que você prometeu com seus futuros clientes. Então, se você tem medo de pegar encomendas demais e não dar conta de entregar, planeje a sua produção para que você consiga dar conta de entregar para os seus clientes. E você vai ter noção de quanto você consegue produzir e de quanto você consegue pegar de encomenda para aquela semana. Tá bom, gente? A mim não tem problema de abrir o forno como no bolo, né? Não tem problema. Pode abrir o forno
com os lanchinhos que não vai solar os lanchinhos, não é como o bolo, não, tá bom? Então, se o teu forno estiver descalibrado e você tiver que virar a forma, pode fazer isso tranquilamente, que não vai prejudicar os lanchinhos. Grazi Marques, qual a marca do seu cilindro? Ai, meu cilindro tá lá embaixo, mas eu não lembro. Mas eu acho que é. Deixa eu tentar lembrar. Eu não vou lembrar, só porque eu quero lembrar. Depois eu vou ver. Depois eu vejo e te respondo. Tá bom? Se eu não te responder, faça a pergunta de novo, que depois eu vou ver, vou deixar anotado aqui para poder te responder. Mas eu comprei ele no site da Casas Bahia. Ele é retrô. Cilindro, não sei o que, a marca retrô. No site da Casas Bahia. Foi que eu comprei tem 4 anos, tá bom? Posso assar no forno elétrico? Quantos minutos? Iraci, pode sim assar no forno elétrico. O que pode acontecer no forno elétrico o seu salgado, eu já vi gente reclamando de ficar ressecado. Então, uma dica que eu já dei, pegar uma latinha, uma latinha de alumínio, de ferro, alguma coisa assim, e colocar dentro do forno, na parte de baixo, ver onde dá para colocar, com água, para deixar vapor dentro do forno. Isso ajuda bastante para não ficar ressecado. Aí a temperatura, o minuto você vai ter que ver, porque tem muito tempo que eu não faço em forno elétrico, então eu não lembro muito bem, mas é menos tempo do que no forno a gás, tá? Então, se no meu forno daqui de cima eu consigo assar em média 15, 20 minutos, lá você deve conseguir assar em menos, uns 10 minutos. Assim como no meu forno industrial lá embaixo. Mas aí você vai ter que fazer um testezinho, o dia que você fizer, bota lá e fica de olho, marca o tempo, aí marcou o tempo, você vai. Na segunda vez é só você fazer no tempo que foram feitos a primeira fornada, tá bom? Franciele Canavarro. Franciele Canavarro. Isso, pois. Fiz esfirra com a sua massa. Ficaram maravilhosas. Que legal! Que legal, que bom. Fico mó feliz quando vocês falam que fizeram os salgados com a minha massa. Fico muito feliz, muito grato. Obrigado. Grazi Marques, ok, obrigado. De nada, Grazi, de nada. Então, gente, essa foi a nossa live. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem a importância, né, de você saber a sua capacidade de produção. Isso determina muita coisa, determina quanto você vai conseguir faturar na semana, quanto você vai conseguir faturar no mês, e determinar a sua capacidade de produção. Você sabendo a sua capacidade de produção, você consegue saber se você consegue ou não cumprir com o prometido, né? Com a encomenda que foi feita para você. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da live. Quinta-feira estou aqui de novo com outro tema para tentar ajudar vocês aí, auxiliar vocês nessa nova jornada aí. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todos. Beijos para os meus alunos. Sábado tem aula, hein? Quero saber se os meus alunos aí estão fazendo o exercício que eu passei no nosso primeiro módulo. Quero ver os resultados, gente. A gente só consegue mudança se a gente fizer algo diferente. Então, espero que vocês estejam cumprindo aí a tarefa. Gente, muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus, tá bom? Beijos para todos que estiveram aqui. Beijos para todos que estão aí também no Instagram, tá? Obrigado pela presença aí. Quinta-feira a gente está aqui de volta. E é isso. Tchau, tchau. Vejo vocês aí pelas redes sociais. Fiquem com Deus até quinta-feira, 7 horas da noite, hein? E não se esqueçam de fazer parte do meu grupo lá no Telegram. Tá bom, gente?